Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você me vê. Dando continuidade ao que tratamos na aula passada, nesse encontro vamos fazer um exercício com a nossa metodologia de leitura proposta, de tal modo que possamos demonstrar uma das teses mais caras que defendemos naquele nosso primeiro encontro. Ou seja, vamos, a partir da análise de um texto literário, num caso, um poema, o poema No Alto, de Machado de Assis, demonstrar como são várias as camadas possíveis de leitura, de interpretação, de compreensão de um texto literário, considerando como texto literário esses textos que contêm essa densidade, que alcançam essa capacidade de explicar o humano em alta voltagem linguística, né, com um modo mais amplo, mais profundo, mais denso de carga linguística e também de carga humana, de leitura histórica, de compreensão sociológica, de capacidade de enxergar o humano no seu aqui e agora e em outros tempos também, se colocando como uma compreensão global e abrangente do que é o homem, do que é a humanidade, de que matéria somos feitos, claro, com a visão de mundo que cada autor tem. Alguns são otimistas, outros são pessimistas, alguns passaram por experiências traumáticas, outros tiveram uma vida sem esses traumas. Às vezes, passar pela vida sem traumas aparentes, né, não significa que não compreenda as dores mais dramáticas do humano, e, às vezes, vivenciar as dores mais traumáticas do humano não significa que o autor, o pretenso escritor, seja capaz de plasmar isso verdadeiramente como imagem literária. Vamos ao poema No Alto, de Machado de Assis. O poeta chegara ao alto da montanha e, quando ia a descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao sutil, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom medroso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão, Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. Para descer a encosta, o outro estendeu-lhe a mão. Machado de Assis, esse poema faz parte, integra a última coletânea de poemas de Machado de Assis, ocidentais, que foi publicado com sua poesia completa em 1901. Ele reuniu todos os 3 livros anteriores de poemas dele a esse livro, Ocidentais, em 1901, e eu retirei o texto que eu li para vocês da obra completa em 4 volumes. Bom, nosso primeiro exercício, claro, nos defrontando com o poema, é fazer as marcações estruturais do poema, ver as rimas, ver as assonâncias, as aliterações, o ritmo, fazer a contagem silábica, ver qual que é a estrutura, o modo de construção do poema, discernir, claro, se essa estrutura dialoga com a semântica construída pelo discurso, né, pelo verbo, pelo texto, se aquilo que está textualizado comparece também
na estrutura, se a estrutura, de algum modo, reforça aquilo que o poeta quer dizer. Bom, a um primeiro olhar, temos aqui, com nó alto, um soneto. Mas, a um segundo olhar, é um soneto estranho, desequilibrado, desequilibrado entre aspas, por óbvio, pois os versos não têm a mesma métrica. Os dois últimos versos de cada estrofe são claramente menores. Por outro lado, a leitura tem um ritmo que se acelera, que pede agilidade. Quando vamos lendo o poema, nós sentimos que ele parece ter um ritmo que pede um agalopado, uma aceleração. Já as rimas são evidentes, mesmo com os versos aparentemente desiguais. Entre o primeiro terceto e o segundo terceto, há continuidade no período frásico e o terceto final se fecha em um dístico, ou seja, nós temos aqui um procedimento que é o procedimento do soneto inglês, que se divide exatamente em 3 estrofes de 4 versos e um dístico final separado, né, como estrofe. Então, nós não temos aqui, embora aparentemente seja um soneto italiano, base da estrutura do soneto de língua portuguesa, é um soneto estranho, pelo fato de ter alguns versos menores, os 2 últimos versos de cada estrofe menores, ele também tem este aspecto de que há uma continuidade do primeiro terceto no segundo terceto, construindo, embora não explicitamente, um soneto ao modo inglês. Temos aí, então, um estranhamento a mais neste soneto, que já percebemos que tem outros estranhamentos. Vamos, então, ver a estrutura das rimas. As rimas são bastante naturais, digamos assim, na sua estrutura, dentro do que temos na língua portuguesa. Nós temos a primeira estrofe em A, B, A, C, a segunda estrofe em B, A, B, C, aí depois temos o primeiro terceto D, D, E, e o segundo terceto F, F, E. Ou seja, é uma estrutura que nos soa familiar, mas já a contagem de sílabas nos revela algumas surpresas. A primeira surpresa, os versos 1, 2, 5, 6, 9, 12 podem ser lidos como versos de 12 sílabas poéticas, ou como a justaposição de 2 versos de 6 sílabas poéticas. Ou seja, o verso é longo, mas há uma cesura, né? E o verso pode ser dividido em 2 versos menores, equivalentes entre si, de 6 sílabas poéticas. Já uma segunda surpresa aqui são os versos 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13 e 14, pois são versos com somente 6 sílabas poéticas. Ou seja, as 6 sílabas poéticas se distribuem ao longo de todo o soneto, né? Então, essa estrutura nos faz ver que temos um soneto atípico, né? O que dialoga com aquela nossa estranheza inicial, só de visualizar o poema, né? Por outro lado, se vemos que há as cesuras nos versos de 12 sílabas, sempre em 6 sílabas, nós temos um poema com 20 versos de 6 sílabas, composto por 2 estrofes de 6 versos e outras 2 estrofes de 4 versos. Ou seja, nós temos um soneto, mas é um soneto que parece deslizar, que nos permite várias leituras quanto à estrutura pelo qual ele é construído. E essa instabilidade, que era visual, e agora nós temos ela
explicitada na contagem das sílabas métricas, carrega sonoridades para além das rimas. E essas sonoridades, vejam vocês, se multiplicam em aliterações, rimas internas, ecos, algumas ressonâncias inesperadas, né? Eu vou colocar na tela posteriormente, marcadas em cores diferentes, né? Algumas letras com cores diferentes, as rimas com cores diferentes, e vocês vão perceber como o poema é composto com uma multiplicidade de recursos sobre esse aspecto. Esse exame nos mostra, então, estou vendo aqui o poema na minha tela, um quadro estratificado e formal e, ao mesmo tempo, instável. É como se tivéssemos um caos pressentido, se não vivenciado. Essa impressão formal, primeira, dialoga de modo produtivo com a semântica discursiva. Vamos examinar isso em detalhe. A primeira leitura nos apresenta, estou vendo aquilo que nos é narrado neste poema, um momento decisivo de escolha em uma existência humana em que o eu lírico vê que se desfaz o que o acolhia no passado, e este eu lírico caminha para o futuro. Esse eu poético, na verdade, caminha para o futuro, em que um outro inescrutável lhe aguarda e lhe dá a mão. Para não ficar aqui elocubrando primeiras impressões, vou colher da internet alguns comentários que mostram a primeira impressão de leitores ao terem contato com o poema. Diz um deles: Machado, mestre do sucinto, da palavra justa, fazendo viva a imagem que todos trazemos no inconsciente. Ariel não conhece a rude encosta oeste na descida. Um outro guia sempre se apresenta. Uma belíssima miniatura. Esse mesmo comentarista modificou a forma como apresentou essas ideias, fazendo um pequeno acréscimo ao que ele havia escrito. E aí, em um segundo comentário, ele diz: deliciosa miniatura do mestre do sucinto, da palavra justa. Todos trazemos na alma o pressentimento desse inevitável encontro. Ariel não se importa com a rude encosta oeste, quando nos chega a hora de descê-la, bem outro guia se apresenta. Um outro comentário que eu colhi nos diversos sites da internet que reproduzem esse poema é o seguinte: putz, esses poemas deveriam ter as análises. Bom, putz, esses poemas deveria ter as análises, né, está sem acento, né, a concordância verbal mal feita, não tem vírgula, termina com vírgula a frase, né, esse putz aí, que é uma exclamação, né, ele fica solto, não é separado de vírgula, não tem a exclamação propriamente, né? Bom, logo na sequência desse comentário, um outro faz um comentário e coloca um palavrão, né? Se referindo ao fato de o poema estar ali sem nenhuma análise para a compreensão dele. Bom, um outro site que eu vi, o poema, logo após o poema, quem o publicou, colocou assim: qual o sentido da última estrofe? Interrogação, última está sem acento também. Né? E aí aqui tem dois comentários que eu vou contar para vocês. O primeiro diz assim: depende muito da interpretação de cada um. Em meu entendimento, o poema diz sobre um poeta, escritor em apuros, com seus próprios pensamentos,
sua inspiração sombria. E por falta de coragem, não foi Ariel que segurou a mão, e sim a tal figura má. Bom, aqui que lhe segurou a mão, talvez fosse uma maneira melhor de redigir, e nós vemos, então, que esse analista, né, é sempre uma primeira impressão, nós não podemos julgar as primeiras impressões, porque as primeiras impressões quase sempre vão ser desmentidas num processo de leitura aprofundada, que passa por análise, por interpretação, que vai buscar a gênese da construção do poema. Bom, e aí, então, aqui nós temos que o poeta tem uma inspiração sombria, né? Mas que é difícil analisar, porque cada um tem a sua interpretação, né? E, e, e aí tem assim, e por falta de coragem, não foi Ariel que lhe segurou a mão, e sim a figura má, mas essa falta de coragem, sim, o eu poético ali está inseguro, está com medo realmente, pelo menos eu percebo isso, né? Mas não é esse medo, essa falta de coragem, que faz com que Ariel não lhe segure a mão e lhe segure a mão a figura má que está na costa oeste. Então, parece haver uma leitura apressada, como de fato as primeiras leituras terminam por conduzir a esse tipo de leitura rápida, de interpretação rápida, que fica aquém do que, do que nos parece ser o cerne do que o poema nos diz. O segundo comentário diz o seguinte: neste poema de Machado de Assis, ele estava numa fase pessimista, tinha passado por um período de doença. O que ele quer dizer na última estrofe é que quando mais precisamos, os amigos nos dão as costas e quem ajuda é um estranho. Espero ter ajudado. Bom, este é o comentário. É verdade que Machado de Assis, ali por volta dos 40 anos, um pouco antes dos 40 anos, teve um sério problema de saúde, se afastou do Rio de Janeiro, foi para a Serra, ficou um período por lá, e quando ele voltou transformado, vamos dizer assim, como autor. Quer dizer, esse período da doença coincide com um período em que o Machado muda da obra, que muitos chamam de primeira fase, alguns chamam até de fase juvenil, que é a fase dos 4 primeiros romances, né, dos primeiros contos também, dos primeiros poemas, né? E aí ele surge com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas ao analisarmos a trajetória do Machado de Assis, é possível perceber que, assim, antes mesmo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já dava sinais de uma transformação no modo de ver o mundo, ou pelo menos no modo como ele escrevia sobre o mundo no qual ele vivia. Esse modo de escrever é bastante interessante, porque análises linguísticas nos dizem que o léxico é praticamente o mesmo, a proporção do uso das palavras nesse léxico selecionado permanece praticamente a mesma. A estrutura frásica do Machado de Assis, da primeira para a segunda fase, segundo esses estudos, também permanece muito próxima, né? O que muda mesmo é um certo um modo como ele articula esses elementos todos para demonstrar uma visão cada vez mais negativa do homem no mundo, do homem que constrói o mundo em que vive, do homem em sociedade, né? Mas, assim, nessa trajetória, há um livro do Machado de Assis, que é muito pouco citado,
praticamente não é mencionado em lugar nenhum, e que já indicia essa transição, essa mudança. Licença. Trata-se da novela Casa Velha. Em Casa Velha, o Machado, desta primeira fase, que muitos dizem ser romântica, ou com laivos de romantismo, né, já estão presentes os elementos que vão configurar a segunda fase. Ainda não estão presentes do modo, claro, como surgem em Memórias Póstumas, como se aprofunda depois em Quincas Borba, em Dom Casmurro, em Isaú e Jacó, e principalmente, ao meu ver, no último romance dele, Memorial de Aires. A cada livro novo, Machado de Assis se torna mais negativo. Eu vou evitar usar os conceitos que daqui a pouco vão aparecer e vou utilizar essa expressão, né? Aparentemente, ele vai explicitando um modo negativo de ver o humano, os homens em sociedade, a sociedade que os humanos constroem, na medida em que vai envelhecendo. Né? Mas esse envelhecendo aqui não significa que é fruto da maturidade, que é fruto da decadência causada pela velhice, né? Que não decorre das doenças, dos achaques, das dores do corpo pelo envelhecimento. Não, é uma maturação literária, me parece. Né? Então, mas, de todo modo, essa ligação vida e obra, ela precisa ser feita com muito cuidado. A gente não pode fazer essa ligação assim apressadamente, não. Nós, né, ao fazermos uma análise, devemos analisar, concluir a leitura pelo modo com que o texto é elaborado, pelas escolhas que o autor faz no texto, e, eventualmente, utilizar a biografia para complementar, dizendo, talvez, biograficamente, isso decorra de tal circunstância. Mas afirmar taxativamente é difícil, né? É complicado. Por outro lado, também, se a biografia nos desmente, isso aparentemente desmente a leitura que fazemos, o que nós temos que confiar é que o texto nos diz uma coisa e que o autor escreveu aquilo, né, como está lá na aula passada, com a mão de Deus, no dizer de André Gide. Bom, vejamos um pouco, retomemos, então, esses comentários colhidos na internet, que são impressões ligeiras, só para a gente ter uma primeira aproximação, porque essa é uma primeira camada de leitura. Né? Concordem comigo? Né? Há uma primeira camada de leitura catada, assim, de primeira impressão, e aqui eu mostrei algumas delas, como eu mesmo iniciei após a leitura do poema, falando, há alguma coisa estranha neste... É um soneto, mas é um soneto estranho, né? Bom, daquele palavrão que expressa a insatisfação diante do poema, sem nenhuma análise, e também a expressão em português não formal diante das circunstâncias que vimos no outro, temos 3 comentários, aglutinando os 2 comentários similares e de mesma autoria como complementares. O primeiro nos informa que os leitores, as pessoas em geral, trazem no inconsciente a imagem do pressentimento de que todos vamos viver o momento de encontro em que deixaremos Ariel e seguiremos com outro guia, que sempre se apresenta ali na face oeste. O comentário seguinte trata do escritor que, diante de inspiração sombria, eu retirei lá do texto, lá daquele comentário, a quem, por falta de coragem, Ariel não lhe dá a mão, e sim uma figura má. Nós vimos que essa questão da falta de coragem, né, do medo que está ali, que realmente está presente neste eu poético que
de certo modo, representa ali um eu lírico, né? Não é propriamente por falta de coragem que o Ariel não lhe segue. Isso não está textualizado, não está indiciado. Não parece ser possível ter essa compreensão, né? Já o último comentário, evocando aquelas questões biográficas do Machado de Assis, aquele comentarista acrescenta que o autor, e ele se refere à pessoa física, ao sujeito concreto, ao Machado, que foi funcionário público, ao Machado, que se casou com a Carolina, então é uma figura biográfica, histórica, esteve doente, e que a última estrofe se refere aos amigos que viram as costas quando mais precisamos. É como se os amigos do Machado de Assis o tivessem abandonado da doença, de tal modo que a ajuda acaba por vir de estranhos. Evidentemente, até onde eu conheço da biografia do Machado de Assis, os amigos não lhe viraram as costas e ele não teve que aceitar ajuda de estranhos. Temos, assim, de qualquer modo, um pequeno panorama da recepção de primeira impressão do poema. O que dessas impressões sobrevivem a uma leitura curada do poema? Quais outras camadas de significado podemos encontrar em No Alto? Vocês se lembram, na nossa proposta metodológica de leitura, o primeiro passo é a descrição. Vamos, portanto, à descrição. Esses comentários anteriores sobre a estrutura formal, sobre a primeira impressão da estrutura formal, compõem, de certo modo, o início da descrição. Não os vou repetir aqui. Mas observemos agora o ethos e tema do soneto, destrinchando-os do pequeno enredo que se desenvolve nos 14 versos, pois se trata de um poema com uma breve narrativa. O eu lírico se coloca em terceira pessoa, forjando um aparente distanciamento, ao narrar, na primeira estrofe, que o poeta chegara ao alto da montanha. Nesse momento, no ápice, quando ia iniciar a descida, vê uma coisa estranha, uma figura má. O que vê está a oeste. Vem o poeta, pois, do leste. A coisa que lhe causa estranheza, e se lhe a figura má, não é nomeada, não é descrita. Não se sabe, nesse momento, se é um homem, um ser, um animal ou algo inanimado, algo que é antropomorfizado com adjetivação de estranha e de má. O que é essa figura? Na segunda estrofe, o poeta volta o olhar para a vertente que subira e se dirige a Ariel, ser celeste, gracioso, que o acompanha. E com medo, em tom agreste, pergunta-lhe o que é que descortinou na vertente oposta. Por certo que na nossa física corriqueira, Ariel não pode ver o que está do outro lado. No entanto, na terceira estrofe, com um som, Ariel desaparece. Como um pensamento vão, Ariel se desfaz. E essa informação do Ariel diluindo-se no espaço e deixando o nosso eu poético sozinho e abandonado no alto, tendo todo o leste para trás e o oeste para frente, e uma coisa má logo ali à sua frente. Essa informação se completa no primeiro verso da quarta estrofe. O que quer que esteja do outro lado, na vertente oeste, mesmo sem ser visualizado, faz Ariel se desfazer no ar sem lhe dar resposta. O dístico final encerra a narrativa com o poeta anunciando que, para descer a encosta, o outro estendeu-lhe a mão. E assim, sem que seja informado quem é esse outro,
antes qualificado de modo negativo o poeta, pelo menos é a sensação que eu tenho, né? Desce do alto rumo ao oeste. Porque ele diz, para descer a encosta. Então, ele está caminhando e vai descer a encosta e tem o outro lhe estendendo a mão. Apresentamos antes, e também aqui se incorpora, nesse momento da descrição, a impressão primeira, panorâmica, que esses versos provocam. Trata-se, acrescentamos, de um momento decisivo na vida do poeta. Tão decisivo que ele está nos narrando o episódio em um soneto, que, embora em terceira pessoa, afigura-se ao final como titubeante eu lírico. E já aqui percebemos que a instabilidade formal tem uma primeira aproximação com a semântica do texto. O terreno dessas vertentes, o próprio alto em que o poeta se encontra, sua dúvida entre enfrentar o que vê à frente ou se socorrer naquele que lhe apoiou sempre na subida, que é Ariel, né? E ele tem que dar a mão a essa mão estendida, que se lhe afigurava antes como má e estranha. Então, nós temos aqui uma estabilidade, um medo, uma indecisão, um temor, né? Não quero, mas tenho que ir, né? Não tenho poder para me decidir, porque eu já não tenho nada atrás de mim, não há como voltar, e aquilo que eu tinha se desfez. Né? Vamos elaborar alguns problemas, porque boas perguntas nos fazem compreender melhor o que temos em mãos ao encontrarmos as respostas adequadas ao texto estudado. Primeira questão: que lugar é esse no alto? Segunda, é um local geográfico, metafórico ou simbólico? Terceiro, quem é a figura má e estranha? Quarto, quem é Ariel? Quinto, qual a relação entre Ariel e esse outro não nominado? Sexta questão, a quais interrelações intertextuais o poema se refere? Sétima, qual o significado que tais intertextos acrescentam ao poema? Oitava e última questão, neste rol de questões que eu apresentei nesse momento. Quais as camadas de significados que temos configuradas no soneto? Passemos, então, à análise, ou à etapa em que os elementos descritos no primeiro momento de descrição são olhados mais de perto, em que algumas minúcias nos revelam possíveis significados a serem confirmados ou não na etapa posterior, seguinte, de interpretação. As primeiras, as escolhas lexicais, né? Não as primeiras, as escolhas lexicais que forjam as rimas do poema, as rimas evidentes de final de verso, né? São as seguintes na ordem dos versos: montanha, oeste, estranha, mar. Celeste acompanha, agreste será. Doce fosse vão. Resposta encosta a mão. Bem, se vamos ao dicionário, essas palavras, de modo geral, têm um conteúdo neutro, digamos assim. Uma exceção é agreste, que indica uma paisagem quase desértica, inóspita. Bom, doce também, que significa algo presenteiro, de bom sabor. Estranha e má também carregam o seu lado negativo. E como estão no final da primeira estrofe, de certo modo, elas contagiam mesmo o celeste, que é uma palavra que se opõe, né, à estranha e má,
e que vem na sequência. A palavra oeste, ponto cardeal grafado corretamente em minúscula, surge, de certo modo, a indicar o norte, e aí norte seria grafado em maiúsculo, provavelmente, ou seja, indica um destino, o rumo, aquele caminhar, aquela trajetória que está indicada para este eu poético, que é o poeta que está no alto. Bom, as rimas são feitas, portanto, pelas palavras montanha, estranha e acompanha. Oeste, celeste, agreste. Mar, será. Doce, fosse. Resposta, encosta, vão e mão. Ao ver assim as palavras, né, nós percebemos que estranha acompanha, né, que o celeste é agreste, ou seja, que há aqui uma pequena antinomia, que o mar será e que o doce fosse, ou seja, não é. Então, assim, nós percebemos até nesse jogo das rimas que elas, de certo modo, nos dizem que há algo instável, que há algo que indica um destino difícil, que há algo que não está bem posto para este poeta que se encontra no alto. Então, assim, nós temos aqui nessa seleção, de qualquer modo, desse modo que eu coloquei, um certo tom lúgubre, de sons fechados, de significados reconstruídos em disforia, celeste, agreste, mar, será, doce, fosse, o que dialoga com um gesto, aquele certo gesto de dar a mão a coisa estranha e má na sequência do caminho para o oeste, um dar a mão que fica indiciado no fecho do soneto. Ao pensarmos nesse trânsito de leste para oeste, temos aí o caminho do sol durante o dia, com a aurora na manhã, o meio-dia com o sol a pino, e, no final da tarde, o prenúncio do fim do dia, o sol se pondo no oeste. Esse dia, assim figurado no poema, parece simbolizar a vida humana, do nascimento à morte. Está, pois, o poeta no alto, no cume, no ponto médio de sua vida, no momento crucial em que, no auge de suas forças e de sua capacidade, no meio do caminho de sua existência, começa o declínio para o ocaso e a morte. Bem, se essa é uma consideração adequada, temos aqui um primeiro indício de menção intertextual no poema. Del meso, del caminho de nossa vida, me retrovei per uma selva oscura, que lá dirita via eris marrita. Esse é Dante Alighieri, no primeiro terceiro de sua comédia, que a posteridade vai dar o nome de Divina Comédia, na abertura dos Cantos do Inferno, ou seja, no início do poema, assim traduzido por João Trentino Ziller. À meia-idade da terrena vida, perdido achei-me numa selva escura, a senda certa estando já perdida. A tradução de José Pedro Xavier Pinheiro, realizada no século XIX, assim nos traz os primeiros versos do poema. Da nossa vida em meio da jornada, achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Essa versão do Xavier Pinheiro, de certo modo contemporânea à vida do Machado de Assis, nos traz um sabor diferente, uma linguagem mais correntia que aquela tradução primeira do Ziller que eu apresentei. Ambas, no entanto, nos servem no intuito do diálogo
que é possível estabelecer com os primeiros versos de No Alto, tá? Em que o poeta, de repente, se encontra no alto, no meio da vida. Tal lembrança, tal eco dos divinos versos de Dante, que de imediato nos ocorre, ou que agora me ocorre, vem junto a outros ecos de outros autores que também são evocados constantemente por Machado de Assis, seja na prosa, seja no teatro, seja na poesia. Victor Hugo, Edgar Allan Poe, Goethe, Shakespeare, a Bíblia. Né? E aí eu até indico para vocês que essas alusões, menções e citações, há um artigo que pode ser um bom ponto de partida para estudar isso, e eu vou colocar as referências no final para vocês. É Miyaço, um artigo agora recente, de 2021. De Victor Hugo, no caso, é retomado Topos do Alto da Montanha, com uma nota Ravel Giordano Paz, que comenta no alto, considerando-o um soneto, o que, aliás, também é apontado por Miyaço. Em Ravel Paz, ademais, anota-se a presença no poema de Shakespeare, que em A Tempestade coloca em cena Próspero, Ariel e Caliban. Eu cito Ravel Paz. Vale lembrar que, em A Tempestade, Próspero é não só um personagem, como também, por vezes, uma espécie de porta-voz do poeta, prestando-se a uma função metalinguística da qual talvez Machado também tenha se valido. Nesse sentido, esse Próspero, atualizado em Machado, um Próspero privado de sua autoridade semidivina, a quem Ariel já não atende nem responde, e a quem Caliban oferece ajuda, como a lhe propor uma aliança, parece cristalizar-se em si a imagem de uma espécie de demiurgo do caos, que assume como tarefa dar forma a um mundo caótico, mas que, ao mesmo tempo, se reconhece ironicamente como parte dele e que, portanto, não tem a ilusão de imprimir-lhe sentidos absolutos. Este texto do Ravel Paz é de 2002. Bem, nesse excerto, nessa citação até um pouco longa que eu fiz de Ravel Paz, surgem vários elementos que parecem ser da maior importância na economia do poema no alto. As personagens retomadas de Shakespeare se encontram em um espaço hugoano de Victor Hugo, transmutado em mundo caótico, no qual o poeta, no meio de sua vida, que é uma imagem retomada de Dante Alighieri, está caído ou decaído, o que também dialoga com uma certa tradição de leitura bíblica do cristianismo, e eu cito, por exemplo, as obras-primas de John Milton, O Paraíso Perdido e O Paraíso Reconquistado. Ou seja, nós temos aqui uma conjugação de vários elementos de intertextualidade retrabalhados por Machado de Assis, com alusões brevíssimas, com menções que parecem dialogar, que parecem explicitar aquilo que aquilo que são os significados possíveis que o poema vai construindo a cada momento em que percebemos. Aqui, Dante, aqui, Victor Hugo, a ideia do No Alto é do Victor Hugo. Aqui as personagens são de Shakespeare, mas aqui é bíblico, aqui pode ser John Milton, ou seja, há uma configuração de vários elementos, no qual Goethe também vai aparecer, e eu já vou tratar disso. Bom, então, se nós temos este Próspero retomado no poema, né, ele equivale no poema a uma figura que é o próprio poeta, porque o único que é mencionado, identificado, é Ariel, que é citado pelo próprio nome, com atributos que se adequam à personagem de Shakespeare. Já aquele outro,
estranho, mal, que assusta, que causa medo, né? Seria Caliban, que na peça do Shakespeare representa o humano em seus instintos baixos, algo monstruoso, disforme, malévolo. Esse é o outro Ariel, o etéreo, o celestial, aquele que tem em si a lealdade, a irmandade, que representa as aspirações humanas mais altas. Caliban termina por ser, de certo modo, a representação do demônio, quase que um Fausto, a figura medieval eternizada por Goethe ao vender a alma a Mefistófeles, o diabo. Claro, Caliban se compara a Mefistófeles. O Fausto aqui seria o poeta que tem a mão do diabo, que lhe é estendida para descer a face oeste. Vejam que camadas e camadas de significado vão sendo construídos ao percebermos qual o intertexto que subjaz ao poema do Machado de Assis. No quadro traçado por esses intertextos evocados no pequeno poema de Machado de Assis, cada um deles acrescenta uma nova camada de significados. O caos e as ruínas nas quais os personagens, eus poéticos retomados da tradição literária, se movimentam, terminam por representar aquele espírito ou algo negativo. E aí eu vou usar as palavras-chave. O pessimismo, se não o niilismo, ou o ceticismo, pessimismo, niilismo e ceticismo, sempre atribuídos ao nosso escritor Machado de Assis. Vamos ver algo mais sobre isso, né, como mais um movimento da nossa leitura do poema. É o momento de transitarmos para a interpretação e iluminarmos essas nossas descobertas, essas nossas trajetórias na descrição e na análise, com conceitos oriundos de um lado, do aparato teórico que a análise nos mostrou ser pertinente ao texto, e, de outro lado, com a fortuna crítica, o que, aliás, eu já venho fazendo, citei Missal, citei Ravel Paz, de modo que avancemos na compreensão do autor e de sua obra. Entre as questões suscitadas, escolhemos 2 aspectos para observar mais detidamente. E vejam que escolher 2 aspectos já contém uma certa ousadia minha, e lá na frente, ao fechar o texto, eu vou pagar um preço por escolher 2 caminhos, porque uma leitura de estudo é sempre uma monografia. Uma dissertação é um texto monográfico. Uma redação dissertativa é um texto monográfico, é só um tema, né? É só um recorte. Mesmo uma tese é um recorte monográfico, né? Então, assim, já aqui eu sigo um caminho que não é aconselhável metodologicamente, mas essa é uma aula de exemplificação sobre as camadas possíveis do texto, e isso justifica eu seguir este caminho, né? Então, assim, essa índole negativista, que é muito estudada na obra do Machado, será vista aqui em um breve estudo, vamos chamar assim, esse esforço que eu estou realizando aqui de leitura do poema para apresentá-lo nesta aula, sob a perspectiva de uma teoria do conto. Até onde eu conheço da fortuna do Bruxo de Cosme Velho, vocês sabem, é o nosso Machado de Assis, essa metodologia ainda não foi utilizada na leitura de No Alto, mas como a bibliografia machadiana sobre Machado de Assis é imensa, talvez já tenha sido e eu não tenha visto. E isso é ruim quando estudamos algo, não aqui, com que é uma demonstração, mas quando vamos fazer um estudo como de mestrado, de doutorado, etc. O niilismo.
O pessimismo e o ceticismo machadianos, a partir dos romances em especial, têm recebido pesquisas modelares. Por exemplo, o estudo O Ceticismo na Obra de Machado de Assis, de José Raimundo Maia Neto, é a obra que todos os estudiosos da literatura brasileira devem ler. É um belo livro, é um estudo é, muito bem realizado. Eu não estou dizendo que é um estudo perfeito, não. A perfeição é algo para o Ariel, não é algo para nós que estamos mais próximos de Caliban, como Machado nos diz. Né? Também o seminal A Voluptuosidade do Nada, o niilismo na prosa de Machado de Assis, de Vitor Sei, é estudo que revê a fortuna crítica e a ela acrescenta uma visão potente, porque acrescenta uma visão, uma leitura do Machado com a pena da galhofa, usa o próprio espírito irônico machadiano para ler o niilismo que se diz ver em Machado de Assis. Na bibliografia que eu selecionei para vocês, há um estudo que trata disso, do próprio Vitor Sei, um pequeno resumo das conclusões dele nesse trabalho, e que está separado como artigo. Importa aqui destacar que esses conceitos, niilismo, pessimismo, ceticismo, têm longa trajetória e definem aspectos específicos e muito diferenciados entre si. Embora o senso comum os utilize de modo algo similar, complementares entre si, em estudo literário de caráter filosófico, esses conceitos devem ser utilizados de modo preciso, evocados na tradição filosófica construída por pensadores a que se referencia. Nós não podemos falar do aspecto do negativismo da obra do Machado de Assis. Isso é niilismo, isso é pessimismo. Assim, qual niilismo? Qual ceticismo? Qual pessimismo? Baseado em que autor? Assim, essa imprecisão vernacular na seleção lexical não é adequada para um diálogo construtivo. Então, assim, nós temos que dizer claramente, né, utilizo o niilismo aqui na vertente tal, por exemplo, de Nietzsche no aspecto tal. Nietzsche divide o niilismo em diferentes constituições internas de niilismo. Né? Tem até um niilismo que é positivo. Né? Então, assim, é preciso ver qual niilismo, de qual autor, de qual base, e assim também o pessimismo e o ceticismo. O ceticismo tem uma longa tradição que começa na Grécia Antiga e que vem até os nossos dias com diversos filósofos. Então, assim, de qual filósofo, de qual modo de pensamento, de qual recorte, de qual modo vemos o conceito. Né? Bom, mas aqui a nossa proposta é ler o poema, observar o poema na perspectiva da teoria do conto. E aí nós vamos nos valer de Edgar Allan Poe no seu ensaio A Filosofia da Composição. Neste escrito, Poe narra o modo pelo qual construiu o seu poema O Corvo, e assim define princípios para a construção de uma narrativa breve. A primeira frase, ele nos diz, já tem em vista o final do enredo, e isso é um dos princípios. E nós podemos verificar que tal se aplica no alto. No início, primeiro verso, o poeta já chega ao alto da montanha e já vê uma figura má na vertente em que deve descer. Ao final, essa figura má lhe estende a mão para que sigam juntos. Então, tudo, o final já está indiciado ali no início. Né? Tudo no poema é construído tendo em vista este final. Né? Isso é o ensaio, a filosofia da composição, é um dos princípios do ensaio, conforme definido por Edgar Allan Poe. Notamos, desde a primeira leitura, que há certa soturnidade no poema, a partir do léxico, do jogo de rimas,
do ritmo dos versos, alongado em dodecassílabos, mas com a cesura em hexassílabos, criando essa alternância aligeirada. Tal contraste dialoga com a indecisão do eu poético, visto agora como protagonista. O verso, num tom medroso e agreste, referindo-se ao momento em que Ariel se desvanece no ar, é uma síntese do efeito único que a narrativa cria. O Poe tem algumas expressões que não ficam conceituadas precisamente no ensaio dele. Efeito único, tom, né? Mas assim ele trabalha com essas palavras, dizendo que tal efeito é o sentimento que a narrativa discursivamente elabora, e isso é central na teoria do Poe. E o que nós vemos no poema do Machado é que o texto elabora a indecisão que nasce do medo. Esse é o efeito único. Este é o tom que essa narrativa busca e nos dá. Né? Poe também defende um crescendo a cada etapa do enredo, de modo que a cada novo nó narrativo a tensão seja maior. Nós verificamos isso em No Alto. Ainda que o poema tenha um início já muito próximo ao clímax. Dado o clímax, a narrativa deve se encerrar. Um tanto melhor quando se fecha sem epílogo, sem nada. Clímax, pum, acabou. Sem qualquer acréscimo. O dístico final é clímax e é fecho. É isso que o Poe defende. Então, nós temos o poema do Machado seguindo princípios para uma narrativa breve, tal como conceituado pelo Poe um pouco antes do Machado de Assis. Machado está escrevendo esse poema no final do século XIX, Poe fez a sua conceituação sobre o verso nos anos 30, 40, quer dizer, nos anos 40 e no final do 30, nos anos 1840, então, cerca de 60 anos, 50 anos antes do Machado estar escrevendo. Temos, pois, aqui claramente um poema narrativo que segue princípios da narrativa breve propostos por Edgar Allan Poe e que a historiografia, no âmbito das teorias do conto, nomeou como conto de enredo. Olhemos com cuidado o fecho do poema. O dístico, para descer a encosta, o outro estendeu-lhe a mão, examinando-o diante das informações que colhemos ao longo desta leitura. Veja que ganhamos mais camadas de compreensão do que é o poema. Né? Um poeta chega ao meio da vida, tendo sido até então conduzido por Ariel, um ser de bondade, boa índole. Quando chega ao ápice de sua existência, ao meio da vida, como o poeta Dante, né, o eu poético Dante, no poema de Dante Alighieri, se encontra diante da selva escura que constitui as portas do inferno, o nosso poeta de No Alto se defronta com Caliban. Com medo, recorre a Ariel, que desaparece. Ele vai seguir sua caminhada. Seguirá para a outra metade da vida, conduzido por essa reencarnação de Mefistófeles, de braço dado com o mal, seguindo pelas mãos de Caliban, criado por Shakespeare. Diferente de Fausto, o poeta, no entanto, não vende a alma. Ele colhe da figura estranha que encarna o mal o apoio para seguir na caminhada. É só isso que temos no poema. Não podemos extrapolar, não podemos dizer que ele vai vender a alma ao demônio, porque isso não aparece claramente no poema, a menos que, fazendo voltas na análise, nós consigamos compreender que ele sim vai fazer isso. Mas eu, nesse momento, não tenho como dizer isso e não me parece que isso esteja no horizonte do poema. No âmbito da exemplaridade, do espaço e do tempo ahistórico que constrói o poema e que o faz ser modelar, na visão do autor Machado de Assis, na configuração do humano que ele constrói no poema, viver a vida adulta, produtiva e em sociedade
é conviver inescapavelmente com o mal. Porque ele tem a mão estendida de Caliban e ele vai seguir a vida ali, vai descer a encosta oeste até o final da vida, de mãos dadas com Caliban. Né? E quando eu falo aqui exemplaridade e poema modelar, né, um espaço-tempo modelar, para ser mais exato, eu estou dizendo que o poema é construído fora do tempo histórico, fora da concretude social, política, econômica, cultural imediata da vida do seu autor, do seu enunciador primário. Então, ele escolhe um espaço-tempo fora desse momento histórico para construir um texto de exemplaridade, para ser um texto que represente um modelo do humano tal como ele vê o humano. É isso que está dito nestas últimas palavras que eu fiz. E aí eu pergunto, estamos diante de um tipo de niilismo a Nietzsche? Ou estamos diante de um pessimismo similar àquele esposado por Schopenhauer? Ou estamos diante de um cético que bebeu sua visão de mundo em Pirro, Pirro, um filósofo grego? Já anota Vitor Say, no encerramento de sua pesquisa, que a crítica machadiana também demanda um estudo comparado entre o ceticismo e o niilismo. Trata-se, pois, de um empreendimento por fazer, para o que, nessa aula de apresentação, com a leitura de um único poema, é desde o princípio insuficiente. E é por isso que eu disse que o caminho traçado lá atrás me deixaria num beco sem saída. De qualquer forma, me parece claro que demonstro aqui que há várias camadas de leitura num único poema. São 14 versos, são 4 estrofes, né? 2 quartetos, 2 tercetos, ou 3 quartetos e um dístico. E quanta coisa podemos decupar, podemos vislumbrar num movimento de descrição, de descrição, análise e interpretação, e eu não estou fechando nem a interpretação, né? E sequer vou avançar para a exegese. Né? E então, eu encerro aqui esse esforço de apresentação de camadas de leitura de um único texto literário, dizendo o seguinte: a etapa de exegese, da hermenêutica, da proposta de leitura, nos escapa deste momento. E, de todo modo, me parece que eu respondi às 7 questões, aquelas questões-problema, que eu apresentei no início desta fala. E é possível perceber que o método de leitura produziu uma compreensão do poema lido, ainda que, no momento em que encerramos aqui esta aula, né, seja insuficiente. Mas verificamos, ao menos, que há muitas camadas de significadas, algumas das quais ficaram configuradas, a maior parte, ou muitas, ficaram somente indiciadas. Claramente, umas tantas, muitas e muitas, ficaram intocadas, mencionadas, às vezes indiciadas sem sequer terem sido claramente mencionadas, tal a riqueza do poema. Porque assim são os grandes autores. Quando achamos que os compreendemos em algum aspecto, percebemos que há muito mais a ser descoberto. Assim é a literatura, como eu a apresentei na aula anterior. Sob a suave maré dos textos, pulsa a indomável vida humana, contraditória,
composta das gradações infinitas entre o celeste Ariel e os abismos profundos e infernais de Caliban. A bibliografia está nos comentários da aula. Obrigado. Até o nosso próximo encontro na semana que vem.